que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tenho o destino certo. Gostaria de dar as boas-vindas uma vez mais ao Brett, que está conosco nessa manhã. Muitos aqui já o conhecem, né? Desde Portugal, temos alguns que estão conosco hoje também. Então, seja bem-vindo e que o Senhor possa te usar neste momento. Bom dia a todos. Feliz sábado, é um prazer muito grande realmente estar aqui com vocês. A maioria de vocês eu não conheço, né? Eu conheço Moisés e Michele, eu estou vendo também a Gabi, que recebeu eu e a minha família na casa dela em Portugal há alguns anos atrás e foi uma bênção muito grande, né? Então estamos felizes, a minha esposa e meus filhos estão em casa ainda, 6 e pouco da manhã eu vim aqui para o meu escritório, então ela está apoiando a gente pela oração, né? A gente vai ter algum outro serviço de igreja daqui um pouco, mas é um prazer para eu poder estar aqui com vocês. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho de que eu faço e a gente vai falar um pouco sobre a missão hoje de manhã.
Eu sou responsável hoje pela missão global e o serviço voluntariado adventista da nossa união aqui, a União Noroeste Brasileira, que tem a sede na cidade de Manaus, né? Então, eu estou falando de Manaus nesse momento, a região noroeste do Brasil. A nossa união, nós cuidamos de 4 estados brasileiros, que é Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Então, aqui eu sou responsável da missão global e também nós criamos na nossa união no Instituto de Missões, que é uma iniciativa de realmente promover mais a missão. Fazemos as missões de 10 dias, recebendo grupos, e o objetivo nosso é justamente o plantio de igrejas no interior do estado, né, dessa região. Então, nós temos também nas embarcações luzeiros, de repente alguns de vocês ouviram falar dos luzeiros, e para não só falar, eu queria mostrar para vocês, já que eu estou visitando vocês na Inglaterra, eu queria que vocês visitassem aqui. Eu vou levantar meu computador e eu vou abrir a minha janela para vocês verem onde estou, tá bom? Olha aqui. Então, para vocês dar uma visitinha aqui para a Amazonas, deixa eu só fechar a janela para o mosquito não entrar, né? Mas essa aqui, então, eu estou na sede do Instituto de Missões, aqui na beira do Rio Amazonas. Então, sentem em casa aqui comigo na Amazonas nesse momento, né? Essas embarcações que vocês viram na frente são nossos luzeiros, que são as embarcações que nós levamos para o interior do Amazonas para levar as pessoas no serviço. Estou abrindo agora, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aqui agora? Sim? Sim, estamos vendo. Tá. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre missão em tempo de crise. Na verdade, o que a gente faz aqui, a gente leva a missão para toda essa região, mas estamos vivendo num momento inusitado nesse momento, para falar a verdade, né? Momentos bem diferentes, bem desafiadores, que faz a gente refletir um pouco. Então, eu queria falar um pouco de qual é a nossa missão e como deveremos implementar essa missão nesse momento e no tempo em qual nós estamos vivendo, né? Para fazer isso, eu queria orar mais uma vez, se vocês permitem, só pedir que Deus use a gente nesse momento e fala conosco. Vamos fechar nossos olhos? Nosso Deus, mais uma vez, eu só que o derramamento do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, que, Senhor, nós não estamos aqui para preencher um horário e dizer que fizemos culto. Senhor, estamos aqui para louvar o Deus Criador do Universo. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e rogar, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo. Senhor, estamos vivendo em momentos especiais e queremos, Senhor, entregar a vida a Ti e estar conectados com o Senhor todos os momentos. Então, Senhor, nesse momento de culto coletivo, em qual nós estamos reunidos pelo computador, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui no nosso meio. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo e me usa nesse momento para poder abrir a Tua palavra e que nós possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, missão em tempo de crise. Eu vou te dizer que aqui, por exemplo, na nossa união, e eu não sei exatamente a realidade onde vocês estão, a cidade de Manaus, que é a sede da nossa união, maior capital da nossa união também, nós somos a cidade mais afetada atualmente pelo Covid de qualquer cidade brasileira, né? Nós temos um sistema de saúde em colapso, os hospitais estão com 100% de ocupação, não tem vaga, né? E nós, como igreja, estamos vivendo um momento bem diferente, onde nós temos as igrejas fechadas, estamos tentando organizar as igrejas a reunir também pelo Zoom. Eu vou pregar daqui um pouco para um distrito no outro lado da cidade de Manaus, mas
Tudo isso é um desafio para a gente, até porque nessa região nós servimos uma igreja extremamente desafiado pela geografia e muitas vezes que não tem acesso à internet, né? Então, por exemplo, na nossa região, como vocês viram agora, estamos na beira do rio e a gente acessa essa região através dos rios. Mas nesse momento o governo passou um decreto que nem podemos navegar nos rios. Não é permitida a navegação de barcos, né? Porque o objetivo é justamente não levar um vírus para outras regiões mais isoladas da nossa região. Então, nós temos desafios bem diferentes como igreja de entender nesse momento e refletir e dizer como que a gente avança ainda a missão nesse momento, né? Qual que é a forma que a gente pode viver? E quais são os tempos que nós estamos nos encontrando? Eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias comigo. Não coloque os versos aqui na tela. Eu só coloque umas coisas na tela que eu vou ler algumas citações. Eu achei legal a gente poder ver juntos. Mas a Bíblia, eu quero que vocês tenham na sua mão. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e nós vamos ler juntos algumas coisas. E Mateus 24 não é um verso novo para a gente. É um capítulo bem lido e bem estudado e a gente conversa, mas eu queria ver mais uma vez algumas coisas que Jesus falou aqui. Quais são os tempos atuais em quais nós estamos? Em Mateus capítulo 24, a partir de verso 3, né? Jesus, ele se encontra aqui no Monte das Oliveiras e ele está junto com seus discípulos. E Jesus, ele responde a duas perguntas feitas pelos discípulos, né? Os discípulos perguntam quais serão os sinais da destruição do templo, né, em Jerusalém, que era o templo atual do templo deles, e a vinda de Jesus. Então, Jesus, ele responde essas perguntas misturadas, e olha o que ele disse, interessante aqui, eu queria ler de 3 a 14. E diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Jesus agora está respondendo, falando: vede que ninguém vos engane. Interessante que ele começa já com uma advertência para não ser enganado. Porque em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Interessante aqui, eu só tenho que destacar, em Mateus 24, Jesus ele fala de várias coisas que vão acontecer. Mas, interessantemente, ele fala dessas coisas e eu creio que nós podemos nos encontrar bem aqui nesse momento. Mas ele diz o quê? Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Nesse capítulo, ele fala de vários eventos que vão acontecer. E nós falamos como se fossem sinais, todos sinais do fim. Mas, na verdade, não são sinais do fim.
são eventos que deveriam nos lembrar no tempo em qual estamos vivendo, que é o tempo dos fins, né? Mas não é o fim. Ele dá um sinal nesse lugar aqui, ele dá um sinal que é o sinal do tempo do fim. Qual que é? Ele diz: quando este evangelho do reino é pregado em toda a nação, aí sim virá o fim. Ele dá um sinal do fim. Os outros são eventos para nos lembrar o tempo em qual nós estamos vivendo, que é esse tempo agora. Um tempo realmente chegando ao fim. Jesus, ele adverteu os seus discípulos, como a nós também, para nós entendermos quais são os momentos em qual estamos. E agora, como que podemos viver? Como que deveremos viver nesse momento tão diferente, né? Qual é a nossa missão nesse momento? E eu digo nesse momento porque agora a gente está vendo que os tempos são mais difíceis, né? Eu tenho ouvido tudo que se imagina, eu acredito que vocês também, né? De possibilidade que vai acontecer devido a esse Covid, né? Essa pandemia. E eu não sou profeta, então eu não venho aqui para dizer para vocês o que vai acontecer. É só Deus que sabe, né? Então, nesse momento, qual deveria ser nossa missão? Mas eu faço uma outra pergunta primeiro. Qual não deveria ser a nossa missão? E eu pergunto isso justamente porque tantas pessoas falando tantas coisas, né? Vocês já perceberam meu sotaque lindo? Meu sotaque é da Amazonas, né? Para quem não é da Amazonas, eu posso defender que meu sotaque é amazonense, né? Aqui do Brasil, né? Mas, na verdade, não é, né? Meu sotaque é de um americano que aprendeu português. Eu sou dos Estados Unidos, eu moro aqui há 13 anos na Amazonas, servindo a nossa igreja como missionário, né? E eu tento me esconder um pouquinho, né? Não sei, vocês devem ser de vários lugares, vocês, pelo menos, estou falando com imigrantes igual eu, então a gente tem essa aí em comum para poder dizer a gente vive em outros países, a gente entende quais são os desafios de viver em outros países e ter que falar com as pessoas e tal, né? Algumas semanas atrás, eu acho que faz 2 semanas, a embaixada americana que se encontra em Brasília me ligou, né? Eles aparentemente estavam ligando para todo cidadão americano que mora no Brasil. E era uma senhora bem simpática, na verdade eu já conheci ela por telefone, porque eu servi alguns anos como diretor da ADRA aqui dessa região. Então, como diretor da ADRA, nós fizemos uma parceria com o governo americano para apoiar os refugiados venezuelanos. E essa certa senhora, eu conheci, mas ela me ligou, ela me falou que ela estava ligando para todos os cidadãos americanos no Brasil para saber como eles estão e como eles estavam passando esse momento de pandemia. E ela me perguntou uma coisa, ela falou, você está com planos para voltar para os Estados Unidos? Eu digo, não estou. Aqui é a minha casa, né? A gente mora aqui há muito tempo. E ela falou assim, você tem certeza? Eu digo, eu tenho certeza, sim, aqui é a nossa vida, né? E aí a gente continuou conversando um pouco, eu falei para ela sobre a missão, o que a gente faz, e que a gente não tem onde ir nos Estados Unidos, não é? A gente não é casa para a gente. E aí ela falou de novo, mas tem algo que poderia ainda acontecer que faria você mudar de opinião e querer voltar? Aí eu parei, eu falei, tem algo que a senhora sabe que eu não sei? Aí ela deu uma risada, ela falou, não é assim não. Eu digo, não tem, eu já estou preparado, na verdade, nós já esperamos que as coisas vão piorar aqui, né? À medida que a pandemia continua, a economia está caindo, está quebrando aqui no Brasil, né? E nós vivemos já numa cidade extremamente desenvolvido, onde já está começando a ter caos social. Tivemos várias demonstrações nas ruas essa semana, fecharam ruas, fui até e tocaram fogo em alguns carros e alguns bancos porque queriam o dinheiro deles de auxílio e o banco não está atendendo. Então a gente está esperando que essas coisas vão acontecer. Eu falei para ela, mas a pergunta dela me fez refletir um pouco. E eu conversei com a consulesa
dos Estados Unidos, que mora em Manaus. Na verdade, ela é uma americana que mora há 30 anos no Brasil, há mais de 30 anos, há quase 40 anos. E através dessa nossa conexão, ela hoje está frequentando a Igreja Adventista. Através do nosso trabalho, nós convidamos ela várias vezes para eventos que nós fizemos, e hoje ela frequenta a Igreja Adventista. Ela me falou um dia, ela falou, Brad, eu gosto da tua igreja, eu não vou me converter, eu não vou ser adventista, tá? Mas eu gosto. Eu digo, não, você não precisa se converter, você precisa vir para conhecer Jesus. E deixa Deus converter ela na hora certa, né? Mas ela conversa comigo e ela me falou assim, ela lembra da época dos 80s, quando ela morava no Brasil e aconteceu um caos social e o governo pegou o dinheiro de todo mundo, e ela me contou várias histórias. E aí o que ela fez? Ela começou a estocar comida na casa dela. Nesse momento, ela falou que ela tem comida para 3 meses na casa dela aqui em Manaus. Então, ela e o marido não precisam sair, né? Está tudo estocado. Eu pergunto, essa aí é a nossa missão? Deveríamos pensar em estocar comida nesse momento? Né? São perguntas que a gente faz e a gente está vendo as coisas. Me permita ler uma citação para vocês. Eu coloquei aqui na tela para a gente ler juntos. E essa aqui vem de Ellen White, né? E ela deixou escrito uma coisa para a gente que diz o seguinte: o Senhor me mostrou em visão, reiteradas vezes, que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Olha essa aqui. Eu achei muito pertinente a pensar qual não é a nossa missão. É contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles, ou nos campos, no tempo de angústia, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifaria nos seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Olha essa promessa. Olha que lindo. Ela diz, né? Mas ela continua. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome. Medo ao ver elevar-se o preço dos alimentos, e comprariam alimento a fim de guardá-lo para o tempo de angústia, né? A gente vê as coisas acontecerem, a comida, o valor das coisas começa a aumentar, e dá medo, diz, não, então eu preciso comprar e estocar. Então, num tempo de necessidade, eu os vi dirigir-se a seu alimento e olhar para ele, e eis que criara vermes, e estava cheio de criaturas vivas, sendo impróprio para o uso. Gente, olha que coisa fantástica que tem. Até, imagina, essa aqui não é nossa missão. Nesse momento em qual estamos vivendo, nossa missão não é estocar na nossa casa tudo que a gente precisa. Não é o foco que Deus quer para seu povo. Eu não digo isso porque a gente não deve comprar comida. Lógico que deveríamos comprar comida. E lógico que a gente precisa ter a necessidade. Por exemplo, estou de quarentena, não posso sair por 3 semanas, eu preciso comprar comida para isso. Mas o nosso foco no tempo em qual estamos vivendo, e quando entramos no tempo de angústia, ela está falando do tempo de angústia, que eu não estou dizendo que estamos no tempo de angústia, mas eu queria refletir que ela diz que o dever do cristão não é estocar. Por quê? Porque Deus, ele vai cuidar do seu povo. Deus, ele vai cuidar do seu povo. Não é lindo isso? E para a gente lembrar disso, a gente pode começar a lembrar do maná que caiu do céu. E da mesma forma que Deus falou, não guarda para amanhã, guarda para hoje. E tenha certeza que amanhã eu vou prover para você também. E quem não confiava, guardava um pouco mais,
e estava cheio de verme, igual que ela apresenta aqui. Não? Então, o que devemos fazer nesse momento? O que é que a gente deveria fazer? Eu coloquei aqui, em vez de estocar comida, nós deveríamos estocar algo, e é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos agora momentos, eu creio que Deus tem dado essa pandemia para a gente ter um tempo para refletir nos tempos em quais nós vivemos, para que a gente possa estocar a palavra de Deus no nosso coração, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra. É um tempo que Deus está dando para a gente de dizer, peraí, dá uma parada, para dos seus fazeres. Na verdade, todos nós estamos com vidas tão aceleradas. A gente tem tanta atividade a fazer que a gente não tem tempo para ponderar a palavra de Deus, para decorar a palavra de Deus. E Deus está falando, eu estou dando ao meu povo um tempinho para que eles se preparem. Né? Então, é o momento para a gente decorar a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Temos várias formas de fazer a decoração, decorando a palavra de Deus de forma diferente. Eu, com minha família, eu tenho 2 filhos de 14 e de 11 anos, e nós estamos agora decorando versos. Toda semana estamos decorando vários versos. E sabe como? A gente está cantando. Nós estamos achando músicas, né, de versos, e estamos cantando para culto. E cantamos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Imagina, a gente acabou de decorar em 2 semanas as 3 mensagens angelicais, todas 3. Meus filhos cantam 100%. Imagina, caiu Babilônia, e aí a gente está cantando essas coisas. Mas eu escuto meus filhos andando pela casa, no meio das tarefas, cantando. Aquele que adorar a besta e a sua imagem. E a gente está rindo em casa, mas é uma bênção, gente. Meus filhos estão decorando a palavra de Deus através da música. Quando a gente canta, a gente decora muito mais rápido. E você pode procurar na internet e achar muitos sites hoje que ajudam você a ter músicas para decorar. Olha que diz mais uma citação aqui do grande conflito. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram no espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Nós queremos resistir, né? Nós queremos estar conectados com Deus, então é o tempo de estocar a palavra dele no nosso coração e ter alegria. Eu quero que vocês abrem nas suas Bíblias novamente para o livro de 1 Reis. A gente vai voltar para o Antigo Testamento, o tempo antes de Cristo. Falamos sobre o povo de Deus, as suas tribulações, a gente lê tudo que Deus teve de contato com o seu povo. Abre comigo para o livro 1 Reis, né, capítulo 17. E aqui nós encontramos a história de Elias. E eu coloquei essa história justamente porque eu quero que a gente veja, mais uma vez, como Deus ele cuida dos seus filhos que não estocaram comida, mas estocaram na palavra de Deus. Quando nós queremos ouvir a voz de Deus, isso acontece porque estamos lendo a sua palavra e estamos conectados com ele. Vocês têm na sua Bíblia, abriram comigo? Olha o que diz aqui em 1 Reis 17. Nós encontramos Elias. E Elias, ele foi fiel à missão que Deus lhe deu. Deus falou, aqui é a sua missão. Olha o que diz. Verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem no orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe, olha esse verso aqui, verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Pessoal, olha aqui. Elias, ele foi fiel a cumprir a missão, Deus deu a missão para ele, e ele falou com esse rei, e ele ouviu a voz de Deus. A voz de Deus diz, a voz de Deus veio para ele e falou, vai para esse lugar agora, onde eu vou cuidar de você. Beberás de torrente, verso 4, da torrente, e ordenai aos
corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Pessoal, quando estamos vivendo e cumprindo a missão, Deus ele vai cuidar de nós. Não importa quando, não importa se é um tempo normal ou um tempo de crise. A missão de Deus é em primeiro lugar. E ele vai cuidar. Se ele precisa usar corvos, se ele precisa fazer a maná do céu cair para nós, ou se nós estamos ouvindo a voz dele, seguindo o chamado dele e colocando a missão dele em primeiro lugar, ele vai cuidar de nós. Mas olha o que diz aqui. Mas passados dias, em verso 7, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A fonte que Deus usou para sustentar Elias secou. Mas olha o que diz de novo. De novo, Elias escuta a voz de Deus. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, verso 8, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidão, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Mais uma vez, Deus já tinha provisão para seu filho, que estava cumprindo a missão e estava ouvindo a sua voz. E essa vez eu amo de novo, eu amo essa história. Porque Elias, ele chega para uma viúva e ela estava nessa seca, né? Caiu uma seca muito grande e ela estava preocupada com o filho dela. Uma mulher que de repente não veio da linha de Israel, mas que temia a Deus, que a gente vê pela história, e ela tinha um pouquinho mais de provisão. Ela ia preparar a comida para aquele dia e não ia ter mais. Então ela saiu com o coração pesado, e aí vem esse homem Elias para ela, e ele chega, e ele peça a ela pegar um pouco de água e depois pedir um pão dela. E ela responde e diz, meu querido, eu não tenho o que hoje, na verdade, ela disse em verso 12, hoje eu vou preparar o resto que eu tenho para eu e meu filho, e depois nós vamos comer e morrer. Mas, mais uma vez, em verso 13, Elias ele faz uma promessa. Ele disse, em verso 13, não temas, vai e faz o que dizeste. Faze dele bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia. Ela fez na palavra de Elias, assim comerá nele, ela e a sua casa, muitos dias. Mais uma vez, nós vemos que Deus ele cuida dos seus filhos, ele tem o que a gente precisa, as nossas provisões que nós precisamos para viver, quando colocamos a missão dele em primeiro lugar e nós estamos ouvindo a voz dele, né? Pelo que a gente vê aqui em primeira Reis. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Não vamos ter apoio aqui nessa terra, ela diz, por se recusaram a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres. Ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Será, afinal, decretada a morte deles. Ao obediente, porém, é dada a promessa. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas são certas. Isaías 33:16. Por essa promessa viverão os filhos de Deus. Como Deus cuidou de Elias, Ellen White diz aqui, em Desejado de Todas as Nações, que nosso pão também será dado. Deus cuidará de teus filhos. Cuidará.
Agora, isso, às vezes, a gente brincava na minha casa e disse, isso não quer dizer que a gente vai ter todas as iguarias, né? Todas as comidas que a gente mais gosta, mas Deus, Ele cuida da gente. Ele vai cuidar das nossas necessidades para que a gente continue na missão, que a gente continue sendo fiel a Ele, né? Então, em primeiro lugar, a gente vê que a nossa missão não é estocar, e sim, não é estocar comida. Em primeiro lugar, é estocar a palavra de Deus, para que a gente tenha essas promessas em mente. Tendo essas promessas em mente, a gente consegue ter paz nesse momento. A gente consegue ter paz. No momento de pandemia e de tanta incerteza e de problema agora, primeiro uma crise de saúde, logo em seguida uma crise de economia e, infelizmente, no Brasil agora uma crise de política, né? Estamos vivendo em várias crises, mas podemos ter paz no meio disso tudo, porque a gente tem a palavra de Deus no nosso coração. Então, o que devemos fazer? Além de estocar a palavra de Deus, quer dizer, conectar com Deus, temos que ser missionários. É nosso dever a levar o evangelho ao mundo. Isso que Deus está nos chamando a fazer nesse momento. Agora, você sabe que nós temos uma mensagem especial. Nós temos uma mensagem a dar ao mundo. Nós sabemos que Jesus logo vai voltar. Nós temos a mensagem, olha só, única para a igreja adventista, que é bíblica, que existe um Deus, Jesus, que está no Santíssimo nesse momento. Nós temos a mensagem do santuário, que nos ajude a entender os momentos em quais nós vivemos. Jesus está no Santíssimo. Jesus está fazendo algo específico nesse momento, que é um julgamento investigativo, que é algo em nosso favor. O julgamento é algo para nos alegrar, né? Para dizer, por que é alegrar sobre um julgamento quando a gente é culpado? É porque a gente tem a justiça de Cristo. Nós somos salvos pela graça, pela fé, não porque a gente faz nada. Não tem nada que a gente faz. É por só aceitar Jesus. Então nós temos uma mensagem de esperança e uma mensagem de advertência ao mundo, de chamar o mundo a entender. Agora, olha essa citação aqui. Olha o que acontece. A atenção ao povo deverá ser chamada para o glorioso evento que deve acontecer em breve. Os sinais dos tempos precisam permanecer claros em sua mente. As visões proféticas de Daniel e João predizem um período de escuridão e declínio moral. Mas no tempo do fim, no tempo no qual estamos vivendo agora, eles falarão e não mentirão. É interessante que a gente acabou de passar 13 semanas estudando sobre o livro de Daniel. Deus, ele deu um tempo para a gente fortalecer nessas visões, para entender os momentos em qual nós estamos vivendo. Quando os sinais preditos começaram a acontecer, o expectante povo de Deus deve olhar para cima e erguer a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Mas, gente, quando eu fui ler essa citação, essa aqui vem da Testemunhos Seletos, volume 5, não sei porquê, mas foi traduzido para português e deixou uma palavra fora. Na verdade, em inglês diz assim, em inglês diz, quando estão vendo esses sinais, o povo de Deus deve olhar para cima e erguer a cabeça com rejoicing, com regozijo. Com regozijo. Não sei por que tiraram essa palavra na tradução, mas ele vai te escrever que devemos olhar para cima, erguer a cabeça e regozijar. É um tempo de alegria em qual nós estamos vivendo. É um tempo de regozijar. Por quê? Porque a nossa redenção está próxima. Está próxima à volta de Jesus. Então, é um momento de alegrar-nos. É um momento para proclamar ao mundo e dizer, pessoal, Jesus está voltando. E se nós não estamos proclamando, olha, nas visões da noite passou diante de mim uma cena muito impressiva. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-os imediatamente. Ela não viu isso. Mas olha o que ela diz. Ouvi alguns dizer, sabíamos que os juízos de Deus sobreviveriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo, né?
a gente diria, não, eu sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que ia ser agora. E de repente, outros, com acento de voz agonizante, diziam, o quê? Você sabia? Os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Por toda parte pronunciaram-se semelhantes palavras de acusação. Olha isso aí, pessoal, um serviço cristão. Imagina, eu espero não ter amigos ou vizinhos a dizer para mim, olhar para mim e dizer, você sabia? Você sabia que tudo isso ia acontecer e nunca me falou? Você sabe que as pessoas querem saber? Você sabe que Deus, ele deixou muito claro para a gente o que acontecerá? A gente lê Mateus 24. A gente tem lido a nossa vida inteira e a gente diz, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. Mas esse dia agora? E é um momento de regozijo, é um momento de alegria e é um momento para proclamar ao mundo, não eventos horrorosos, mas sim a volta de Jesus. Não é o momento para a gente começar a falar de conspiração. Não é o momento... Não, é o momento de falar sobre a volta de Jesus. É o momento para falar para as pessoas que Deus deixou escrito na sua palavra aquilo que irá acontecer. E nós temos como abrir o livro de Daniel para nossos vizinhos e amigos e dizer, sabe que a Bíblia até falou quando acontecerá essas coisas. A Bíblia fala para nós que Jesus está num lugar específico nesse momento, com um papel específico. Mas não se preocupe, a Bíblia diz que é pela graça que somos salvos. Nós temos uma mensagem especial para compartilhar ao mundo nesse momento. Nós temos a ordem, a ide, né? Portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Que dizer o quê? Nações aqui, na palavra original, é grupos étnicos de pessoas, né? Então, a gente tem que alcançar todos esses grupos. Lembra que Mateus 24 dizia? Lembra que diz? Quando o evangelho é pregado a todas as nações. E então, as 3 mensagens angelicais nos lembram de novo. As 3 mensagens angelicais começam a falar sobre o Deus que criou a terra, todas as nações, as línguas, né, os tribos. Nós temos uma missão a fazer nesse momento. Nós temos uma missão, primeiramente, fortalecer espiritualmente. Deus, ele quer um povo estudando a sua palavra. Deus quer um povo que sabe dividir a palavra, como diz, né? Estudar a palavra de Deus e defender da Bíblia. Deus quer um povo regozijando nesse momento, porque em breve Jesus voltará. E Deus, ele quer um povo que vai anunciar ao mundo. Ele quer um povo que vai falar ao mundo, breve Jesus voltará. Estamos vivendo momentos especiais. Estamos vivendo momentos em qual agora nós temos que olhar e dizer, Deus, onde é que o Senhor quer que eu vou? Igual Elias, se é para o rei, eu vou. Se é para o deserto, eu vou. Se é para aqui, eu vou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos, como igreja, nesse momento, buscar, ouvir também a voz de Deus para nós e falar sobre a volta de Jesus. Eu convido vocês. Nós vamos cantar uma música agora, breve Jesus voltará, e eu quero convidar vocês a tomar essa decisão e falar para Deus, Deus, eis-me aqui, Deus, eu quero ouvir a tua voz e eu quero ser fiel a proclamar ao mundo da volta de Jesus, que Deus possa usar cada um de nós, que eu quero que vocês tomem a sua decisão. Enquanto nós cantamos sobre a volta de Jesus, quero que você fale no seu coração, Deus, eu quero ainda falar, não de conspiração, eu quero falar da volta de Jesus, eu quero falar para as pessoas que eu tenho um Deus criador, que logo mais voltará, e que Ele vem na minha salvar. Sabe por que eu posso falar isso para vocês? Porque vocês estão vendo um pecador, eu sou um grande pecador. Mas eu tenho a esperança da salvação, porque os méritos de Cristo, o Cordeiro, Ele se sacrificou no meu lugar. Gente, não tem melhor mensagem do que isto. Vamos cantar juntos, então? Breve Jesus voltará.
Amém, pessoal. A nossa alegria, volta de Jesus. E eu vi quando estávamos cantando alguns comentários, eu só queria destacar mais uma vez, não estamos no tempo da angústia, isso não é o que eu refiro, estou lendo a citação dos tempos de angústia aplicando para o nosso tempo. Nosso objetivo nesse momento é viver a missão e confiar em Deus. Igual no tempo de Elias, que era antes de tempo de angústia, e depois do tempo de angústia, depois que começa, Deus ele vai cuidar de nós hoje. Ele vai cuidar. Que nosso foco não seja no cuidado do eu, mas no cuidado da missão de Deus. Que nós possamos avançar agora com muita alegria e saber que se eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus, o que ele diz? Em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E quando ele fala isso, ele está falando da água, da comida e da roupa, as coisas básicas da vida. Irmãos, que nós possamos agora, nesse momento, ter a paz e a certeza que Deus ele vai cuidar de cada um de nós. Ele cuida dos seus filhos e que nós possamos ser fiéis a Ele e a missão de pregar o Evangelho. Me permita orar agora. Vamos inclinar nossos rostos. Nosso Deus, Senhor, estamos tão felizes, ó Deus. Tão felizes, ó Deus, que nós temos um sumo sacerdote que está agora no Santíssimo, Senhor. E esse sumo sacerdote também era o Cordeiro. Senhor, ao estudar o santuário, nós entendemos um Deus de tanto amor. Senhor, na verdade, o Senhor podia ter deixado a gente, podia ter eliminado esse planeta e continuado, Senhor, num universo sem pecado. Mas, Senhor, nos amou de tal maneira que o Senhor veio e se entregou para nós. Deus, infinito amor. E, oh Deus, nós entendemos, Senhor, em ver tanto amor. Nós queremos, Senhor, com gratidão, proclamar essa mensagem ao mundo, Senhor, que em breve Jesus voltará. Jesus vai voltar e Ele vem para buscar os teus filhos. Ele quer salvar a cada um de nós. Jesus ele não vem para condenar, Ele não veio para condenar a primeira vez, Ele veio para salvar. Senhor, hoje, nesse momento, eu e muitos de nós aqui queremos tomar a decisão mais uma vez. Senhor, eis-me aqui, envia-me. Senhor, perdoa nossos pecados. Que nós possamos, Senhor, todos os dias vir e confessar a Ti e pedir, Senhor, o perdão. Pedir, Senhor, que o Senhor recria em nós, como Davi falou, novo coração e novo espírito. Que nós possamos estocar a Tua palavra, Senhor. E que nós possamos pregar o Evangelho ao mundo. Usa essa igreja, Senhor. Usa esses irmãos nos países onde eles estão agora, que eles possam ser uma luz para os seus bairros, para as suas casas, para os seus trabalhos, para seus amigos, que eles possam, Senhor, falar de Ti e levar a salvação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.